Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Gabriel. Eu vou estar hoje apresentando uma pesquisa realizada por mim e pela professora Eliana de Toledo, que é sobre o parkour e a disputa de regulamentação e gestão da prática entre duas federações. Eu atualmente sou bacharel em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Também sou pesquisador do LAPEG, sou diretor da Associação Parkour São Paulo, representante da Inflow e também sou professor e primeiro representante da arte do deslocamento aqui no Brasil. Bom, dando a introdução à pesquisa, a gente traz o parkour como sendo uma prática que está vivendo na atualidade uma tensão acerca da sua gestão. E é uma tensão dentro de duas grandes federações internacionais, a Parkour Earth e a Federação Internacional de Ginástica. Essa tensão, ela existe aproximadamente desde 2017, e a gente consegue perceber que ambas as instituições, elas promovem a prática, mas promovem de maneiras distintas. O que até o momento a gente pode também estar analisando é que o diálogo que deveria de estar acontecendo, ou que deveria de estar existindo entre essas duas instituições, ele não está ocorrendo de forma saudável. E uma acaba ignorando a outra, certo? Isso não é que não há uma tentativa de comunicação, até mesmo porque a Parkour Earth, ela sempre vem tentando se comunicar com a Federação Internacional de Ginástica, mas a Federação Internacional de Ginástica sempre vem negando essa comunicação. O que a gente pode destacar é que as duas federações, elas têm propostas e formatos organizacionais diferentes. Enquanto a Parkour Earth, ela busca ter um formato organizacional a partir da interação com os praticantes, a partir da presença e engajamento da comunidade internacional, a Federação Internacional de Ginástica, ela prefere escolher, né, um formato organizacional um pouco mais impositório, né? E aí ela acaba não havendo uma participação ou uma comunicação com essa comunidade. E ela acaba escolhendo, né, um formato de cima para baixo, de imposição a partir da comunicação e legitimação a partir de seus fundadores e cofundadores. Mais para frente a gente vai estar discutindo isso um pouco melhor, mas dando continuidade, a gente acaba passando para os objetivos da pesquisa, né, que dentre eles está em realizar o levantamento sobre os principais conflitos ocorridos entre a FIG e a Parkour Earth sobre a regulamentação do parkour. A gente também acaba buscando analisar o posicionamento de ambas as instituições no campo da gestão esportiva, frente ao desenvolvimento do parkour e tentando aí uma perspectiva de relação entre essas duas ou não, né? Os métodos de análise de dados utilizados foi a partir de uma pesquisa documental, em que a sua fonte primária ela se dá a partir dos sites oficiais. Então, são os dois sites oficiais, tanto da Federação Internacional de Ginástica quanto da Parkour Earth, com um recorte temporal aí do dia 1º de janeiro de 2017 para do dia 1º de janeiro de 2021. E o tratamento e interpretação dos dados foi utilizado uma abordagem mista, na qual segue aí um modelo quali-quant para realizar também uma interação entre os dados e obter uma possibilidade de análise e interpretação um pouco maior, né, um pouco mais ampla. Trazendo aí os resultados e discussão sobre a pesquisa, a gente percebe que no site oficial da FIG, a gente tem 70 notícias na qual trazem a temática do parkour. Mas dentro dessas 70 notícias, a gente não encontra nenhuma notícia direcionada com acordos ou diálogos relacionados com a Parkour Earth e também com nenhuma proposta ou sistema de participação para com a comunidade. Isso faz, em contrapartida, a Parkour Earth ganhando destaque, na qual, dentro das 39 notícias, que é praticamente metade das notícias na qual a FIG disponibiliza, 5 delas são diretamente vinculadas à FIG. E, em sua grande maioria, são a partir de tentativas de comunicação, na qual em nenhum momento a FIG disponibilizou no seu canal, né? Dentre essa situação, a gente também pode encontrar
um projeto de engajamento global, na qual foi lançado no ano passado e foi lançado com muito sucesso. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, mas ele foi composto por 7 oficinas de aproximadamente de 2 a 3 horas de duração, cada uma. E a gente tem aí 3 linguagens diferentes, o francês, o inglês e o espanhol, com uma participação de 52 pessoas. E aí a gente vem com um grupo de federações, de influencers, de profissionais, um grupo exclusivamente para mulheres, e aí a gente também tem a divisão aí de linguagem, né? Onde houve a transmissão tanto em inglês quanto francês e espanhol. Passando mais para frente, a gente consegue perceber que é possível encontrar, a partir dos documentos da Parkour Earth, né, disponibilizados no site, desde 2017, a afirmação que o parkour é um esporte soberano, distinto e independente, na qual acusa a FIG por invasão e apropriação indébita do parkour. Aí a gente pode trazer uma situação bem característica da prática, que dentre esses últimos 20 anos de desenvolvimento, ela se dá em um contexto global. Então, a gente não pode limitar o desenvolvimento da prática apenas por seus fundadores e cofundadores. E isso faz com que, naturalmente, a gente dependa de uma maior participação da comunidade internacional para as tomadas de decisão, e não uma imposição perante essa comunidade, certo? Então, a gente começa a perceber que essa construção ela vai muito além do que a legitimização que a FIG busca concretizar, e acaba fragilizando, né, a mesma instituição perante a sua organização. Fechando na conclusão, né, como eu havia dito, a FIG ela busca se estruturar a partir dos 2 fundadores e cofundadores, o David Belli na sua esquerda e o Charles Perrier na sua direita. Lembrando que o David Belli não mais está atuando dentro do comitê da FIG, ele se desvinculou, se eu não me engano, foi no final de 2017 para começo de 2018. Em consideração, a FIG também omite algumas informações, principalmente relacionadas com a comunicação com outras organizações, e também não disponibiliza vínculos de participação ou outras formas de engajamento com a comunidade internacional. Isso faz com que ela realmente acaba perdendo a sua legitimidade aos poucos, porque, em consideração, a Parkour Earth, ela sempre se demonstrou aberta com a comunidade e vem com esse projeto de engajamento muito fortemente no último ano, né? Mesmo com toda a situação da pandemia. E a gente consegue perceber que os seus membros oficiais, que têm vínculo direto com a Parkour Earth, já estão relacionados com a comunidade do Reino Unido, a comunidade da Nova Zelândia, a comunidade da Austrália, da África do Sul, da França, e entre outros países, né? E isso faz com que culturalmente ele ganhe uma maior legitimidade e faz com que ele ganhe maior força, mesmo a FIG impondo maior força política e jurídica perante a sua organização, certo? Já em consideração às implicações da pesquisa, a gente consegue perceber que existem essas fragilidades na gestão da FIG devido à falta de representatividade, principalmente relacionadas com a comunidade internacional, e a gente consegue também analisar que existe uma necessidade de reconstrução dos diálogos entre a FIG e a Parkour Earth, principalmente devido à sua grandeza internacional. E a FIG, ela deveria, né, se colocar na sua posição de fala perante a comunidade internacional e não impor essa posição, na qual eu acredito, né, que poderia estar acontecendo, a partir dessa construção, um vínculo um pouco mais interessante e um caminho melhor, mais brando e legítimo para ambas as instituições, fazendo com que a promoção da prática ela não acabe entre essas brigas, mas sim em uma solução, né, para tudo isso. Eu gostaria de agradecer, eu sei que foi um pouco rápido, é que eu acabei ficando um pouco pressionado, mas eu agradeço
quem participou da conferência até então, e eu agradeço a organização do congresso. Eu realmente estou muito contente, porque isso é uma das coisas que eu mais gosto de falar, que eu realmente vivo nos últimos, 12 anos, basicamente. Eu deixo aí no Instagram dos meus vínculos, tanto com o LAPEG, quanto a Inflow, que é a Associação de Parkour do Interior de São Paulo, a PKSP, que é a Associação de Parkour de São Paulo do Estado, e a DD Academy, que é o meu novo projeto, seguindo a lógica um pouco mais tradicional e enraizada do movimento, né? E estou aberto para dúvidas. Obrigado. Bom,